Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate à desnutrição infantil no Brasil, um problema que infelizmente ainda nos atinge e que mesmo com os recentes avanços sociais tem persistido por conta da falta de hábitos adequados de grandes partes da população brasileira. Para falar conosco sobre este tema, destacando também algumas iniciativas que têm possibilitado a essas famílias conseguirem ter hábitos mais saudáveis, nós conversamos com a diretora da unidade Zona Leste do CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, Sônia Vendramin, aqui nos estúdios conosco. Bom, no bloco anterior, a gente já falava a respeito de como ocorre hoje a questão da desnutrição no Brasil e que, inclusive, ela aparece muitas vezes associada até mesmo a quadros de sobrepeso, de obesidade, por conta das famílias não necessariamente deixarem de se alimentar. Aliás, a senhora pontuava que isso no Brasil não acontece, mas por conta de se alimentarem da maneira inadequada. Bom, diante dessa realidade, quais são as estratégias e como o CREM tem trabalhado para conseguir fazer com que essas famílias possam, então, incorporar uma nova dieta? Então, aí começa um trabalho de educação nutricional que é um trabalho longo e difícil, porque você precisa ensinar tanto a criança quanto a família a comerem de forma adequada. Então, é uma tarefa que tem um caminho a ser percorrido. Bom, o primeiro passo para selecionar, por exemplo, essas crianças e essas famílias, como é que, por exemplo, um educador, alguém que está nos acompanhando agora, de repente tem uma suspeita de que pode conhecer algum caso, como saber que aquele caso pode de fato se tratar da desnutrição infantil e não de alguma outra coisa? Se é uma criança que, por exemplo, na turma é muito menor do que o grupo, ou é uma criança que fica muito doente, né? Eu acredito que não vale só dizer a mãe é pequenininha, o pai é pequeno, então ele também é pequeno, porque hoje já se sabe que a contribuição da genética em relação a esse aspecto da estatura da criança, do quanto ela tem potencial para crescer, é muito pequena, né? Então, isso é uma pista bem interessante. Se eu tenho um grupo de crianças e tem um que é muito diferente, essa é uma pista bem interessante. Agora, como os casos mais delicados, eles acabam chegando a merecer a atenção profissional, por exemplo, daqueles que atuam no CREM? Nós estamos lá com um tratamento em semi-internato das crianças justamente moderadas ou graves, né? A gente tem a desnutrição leve, moderada ou grave. São casos encaminhados por hospitais? São casos que podem ser acompanhados pelo CREM, moderado e grave, nós atendemos, e tanto em ambulatório como no próprio semi-internato. Precisa de um cuidado bastante grande. E como que essas crianças chegam? As próprias unidades escolares às vezes identificam, ligam para a nossa unidade e a gente acolhe em consulta e essa criança é avaliada, e se tiver então uma desnutrição que a gente considere ou moderada ou grave, ela é acolhida no semi-internato, senão ela é acompanhada pelo ambulatório. Então, como que chega, né? Não só através das unidades escolares, mas também nós fazemos alguns mutirões em comunidades, nós temos parcerias com unidades de saúde, e essas unidades encaminham pacientes que são atendidos, avaliados e acompanhados, tanto a criança como a própria família. E aí como que a gente introduz como é esse trabalho de educação nutricional, né? Então, a criança ela é apresentada aos alimentos e as refeições que são oferecidas são refeições que são elaboradas pelas nutricionistas, e elas são cuidadas de forma que a criança receba todos os nutrientes que são balanceados, portanto. necessários. E como que
é a reação das crianças a esses pratos, pela experiência de vocês? Elas estranham muito, denunciam que comiam muitos produtos industrializados, às vezes é uma questão até do próprio gosto da criança, aquela criança que diz, não, isso eu não quero, isso eu não como, e impõe seus hábitos alimentares. Como que vocês veem essas realidades? Nós fazemos algumas atividades com as crianças de forma a apresentar. Então, tem um determinado momento na semana que nós fazemos oficinas. Essas oficinas são de apresentar os alimentos. Uhum. Para os menores, nós temos a oficina de texturas e sabores, onde a gente então mostra os alimentos. Uma criança às vezes chega e nunca comeu carne, então a gente vai oferecendo de forma gradual. Muitas vezes ela não aceita, ela rejeita, mas a gente tem que oferecer por pelo menos 10 vezes e para aí sim ela dizer que a gente entender que ela não gosta daquilo, né? Então, nossa, um trabalho de muita paciência. E aí também o que a gente tem que tentar é oferecer diferentes preparações. Agora, e como é que é esse trabalho pós? Porque uma vez que a criança está sob os cuidados da entidade, é mais fácil você ter o controle absoluto sobre o que ela está comendo. Agora, e quando ela volta para a sua vida no dia a dia, no cotidiano, como fazer com que esses hábitos alimentares eles persistam? Então, além do trabalho que a gente faz durante as refeições, nas oficinas que acontecem, nós temos um trabalho com as mães, seja no momento da consulta, como também as mães são convidadas a participar de oficinas no CREM. E as oficinas são sempre situações de preparo de um alimento saudável, de baixo custo e no grupo de mães, onde elas podem falar, trocar, conversar, falar da vida e aprender uma receita nova. Então, o tratamento para desnutrição, ele tem um tempo médio de 2 anos. A recuperação, ela acontece rápido no começo, quando a criança consegue recuperar peso, mas recuperar estatura, né, ter crescimento de osso e um crescimento de qualidade só com os alimentos, né, porque não é um tratamento medicamentoso, né, demora um pouco. Então, nesse percurso, né, de fazer o tratamento, a mãe vai aprendendo também o desejo nosso é que ela vá aprendendo hábitos e consiga na casa também fazer isso para a própria família, para ela, para a família e para a criança. Bom, Sônia, gostaríamos de agradecer pela sua presença aqui no programa hoje. Seja sempre muito bem-vinda à Sociedade Solidária. E, para finalizar, nós destacamos uma mensagem que fala muito a respeito da nossa responsabilidade, todos nós, cidadãos, em cuidar do futuro dessas crianças para que elas não sejam desrespeitadas numa questão tão básica quanto a alimentação e possam ter, sim, todas as condições para se desenvolverem, progredirem e participarem ativamente da sociedade. É a própria experiência da Legião da Boa Vontade, já com mais de 6 décadas de história e uma série de programas voltados justamente para as crianças dessas famílias em situação de risco social, que enfrentam graves problemas sociais e muitas vezes a própria falta de instrução, de educação, recebendo também o apoio alimentar. É o caso de toda a sociedade. Afinal, todos nós precisamos diariamente, constantemente, rever a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões e procurar criticamente nos tornar pessoas melhores, pensando na nossa participação cidadã, o quanto a gente tem feito para poder modificar a realidade à nossa volta. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, em seu livro É Urgente Reeducar, na página 167, nos traz a seguinte mensagem: a escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos. A reflexão prossegue. Você pode ter essa obra na sua casa, mas nos detemos por aqui. Quer dizer, não dá para ficar procurando culpados e apontando erros, né? O que a gente precisa fazer é chamar mesmo a responsabilidade e cada um de nós, no que estiver ao nosso alcance, fazer também aquilo que podemos para modificar essa realidade e impedir mesmo que crianças passem por situações tão desafiadoras como essa, que acabam repercutindo em toda a sua vida.
Mais uma vez agradecemos. A nossa edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você, amiga telespectadora, a você, amigo telespectador, pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.